Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo, onde vamos dar continuidade à nossa série sobre as parábolas. Esse é o 5º episódio. Continuamos no livro de Mateus capítulo 13, onde tem uma grande quantidade de parábolas. E vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido. Uma parábola curta, contém apenas um versículo, mas também é de grande ensinamento essa parábola. Antes de nós entrarmos no texto, no assunto, gostaria que você, que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se puder, se inscreva no canal, ative aí a notificação dos sininhos para você ser avisado toda vez que eu postar vídeo. Se você não viu meu vídeo anterior, corra lá, depois desse aqui veja, tá interessante. Um assunto onde eu falo sobre o livre-arbítrio, E tá bem interessante o vídeo, se você puder, dá uma conferida lá. E sem mais delongas, vamos entrar no assunto, O Senhor, essa parábola aqui, é uma parábola que ele disse em particular com os discípulos. Ele, ao que dar-se a entender, algumas parábolas ele falou com a multidão, com as pessoas e juntamente com os discípulos. Essa aqui em especial, algumas ele falou em particular também, somente com os discípulos. E ele disse assim, Mateus capítulo 13, no versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. É interessante que até aqui a grande maioria das parábolas que nós temos lidos, o Senhor ele compara o reino de Deus, o reino dos céus. Ele sempre começa, O reino do céu é semelhante a tal coisa. O reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante a tal coisa. E nesse assunto ele está falando que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Naquela época era comum, como assim a gente já tem falado, que o plantio do joio no meio do trigo, a maneira que se semeava a semente, o próprio trigo, a mostarda, todos esses exemplos eram exemplos que fazia parte daquele cotidiano, fazia parte daquela vivência daquela época. Então naquela época não tinha banco, não tinha aonde poupar, não tinha, talvez tivesse dinheiro, porque o Senhor fala das moedas e tal, mas não tinha um banco para poupar, para guardar o dinheiro. Então a pessoa que ela tinha um bem, um tesouro, algo de muito valor, ela escolhia um lugar ali e determinado da sua propriedade, em determinado lugar, ela enterrava e deixava ali guardado. Tanto é que alguns historiadores dizem que muitas pessoas que foram para algumas guerras, quando voltaram, quando a cidade foi tomada e tal, dizem que só conseguiu se recuperar porque tinha algo escondido. Às vezes tinha alguns tesouros escondidos ali e conseguiu se reerguer por causa desse costume que eles tinham de esconder seus tesouros na terra. Então, aqui está falando que certo homem, tendo encontrado, dá a entender que não era dele aquele campo e não era dele aquele tesouro. E vamos dar uma refletida na história e depois entrar no que o Senhor Jesus quis dizer com isso. Então,
dar-se a entender que era um tesouro perdido, a própria palavra de Deus fala. Aliás, escondido, a própria parábola fala. Só que dá a entender que ele estava ali, não era dele. Ele encontrou aquele tesouro. Talvez o dono daquela terra já nem vivesse mais, já nem estava ali, porque ninguém esquecia assim um tesouro. E acabou que esse homem encontrou. Ele pegou e escondeu de novo, porque daí já se tornou propriedade dele e ele escondeu em outro lugar. Correto? Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, a qual ele achou o tesouro. Eu acredito que quando o Senhor Jesus fala que o reino dos céus é como o tesouro escondido no campo, ele está falando que o próprio reino do céu é o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida cristã. Embora muitos não conhecem, é um tesouro escondido. E que para a gente achar, quando a gente acha esse tesouro, quando o reino de Deus vem sobre nós, sobre a nossa vida, o governar de Deus vem sobre a nossa vida, é algo tão grande, tão precioso, que a gente não quer. Note que ele comprou aquele campo que ele achou o tesouro. Talvez na mentalidade dele ele pudesse pensar que poderia ter mais tesouros escondidos ali. Sei lá, é um pensamento meu, eu acho. Porque ele escondeu o tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Acredito que ele escondeu naquele campo. Em outro lugar que não fosse aquele, mas ele escondeu de novo. A parábola fala que ele escondeu de novo. Então, o reino dos céus é algo tão grandioso que nós podemos extrair tesouros do Senhor todos os dias. Todos os dias, quando nós somos governados, quando verdadeiramente o Senhor Jesus reina nas nossas vidas e Ele nos conduz e nos declaramos que somos totalmente dependentes deles, isso tem que ser uma verdade, não só de boca para fora, não só para dizer que somos ou que fazemos. Tem que ser genuíno. Quando você vive literalmente na dispensação de Deus, então aí sim é Ele que governa a sua vida. Então você pode entender que o reino de Deus já veio para a sua vida, já está em você, Deus já está governando a sua vida. Então, eu olhando com a ótica desse homem, eu tento imaginar que quando ele alcança, através daquele campo, quando ele alcança aquele tesouro, não se trata de uma questão de ganância, mas se trata de uma questão de alegria. A palavra de Deus fala que quando ele encontrou aquele tesouro que é semelhante ao reino de Deus, ele ficou cheio de alegria. Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, porque aquele campo se tornou a realidade da vida dele, através do tesouro que é o reino de Deus. Em alguma das cartas do apóstolo Paulo, algum dos livros do apóstolo Paulo, eu não vou saber falar o capítulo e o versículo, mas diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Ou seja, esse tesouro, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus na sua vida, ele é o próprio Deus agindo na sua vida. É o próprio Deus cuidando de você. Só que para isso você tem que tomar posse desse tesouro, assim como esse homem, ele se apossou daquele tesouro que ele encontrou. Muitas das vezes você não encontrou o norte da sua vida ainda, você busca aqui, busca ali e sempre acha que está faltando alguma coisa na sua vida, até que você entra num campo e encontra o tesouro. E esse tesouro te traz uma alegria tão satisfatória que você não quer mais se desfazer daquele campo. Você não quer sair mais daquela presença.
Então, quando ele vende tudo que tem e compra aquele campo, eu entendo que é como se ele se livrasse de tudo aquilo que era dele, humanamente falando, todo o ego, tudo que fazia parte do eu dele. Lógico, simbolicamente aqui está falando de valores, mas como a palavra de Deus fala que o reino é tomado por esforço, e aí entra essa atitude dessa pessoa aqui, desse homem, que ele vendeu tudo que tinha para comprar esse campo onde ele achou o tesouro, né? Então eu acredito que esse é o esforço. Trazendo para a nossa vida é o negar, né? Que a gente já vem falando há algum tempo, é o morrer para si mesmo. Esse é o esforço que nos garante o reino de Deus na nossa vida. Reino de Deus não tem nada a ver com salvação. Salvação é outra questão. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal mais para frente. Então, salvação é uma coisa, reinar com Cristo é outra coisa. Reinar com Cristo é aqui, é no plano terreno, é Deus, quando o Senhor fala na oração do Pai Nosso, venha o teu reino sobre nós, venha o seu governar sobre nós. Senhor, seja o meu governante, seja o governante da minha vida. É isso que ele está falando, não se trata de um lugar. Tiago fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é um lugar físico, não é um lugar para estar, e sim uma vida a se viver. Então, quando ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo onde está o tesouro, então aí eu vou separar o tesouro do campo. O campo eu entendo como o lugar aonde está o tesouro. Onde é esse lugar? É a presença de Deus. É quando você acessa o Santo dos Santos. É quando você entende que Jesus é o Senhor da sua vida. Você entende, você compreende isso. Agora, quando você se apossa do tesouro, é quando você começa a viver essa realidade. Amém? Então é isso que eu entendo por essa parábola, um versículo único apenas, mas que o Senhor falou dessa forma comigo e eu estou compartilhando com vocês. E desde já eu quero agradecer, né? Escreva aí nos comentários se você concorda ou não concorda. Deixe seu like, é muito importante. O seu interagir com o canal, comentar, curtir, compartilhar, porque assim a plataforma começa a disseminar mais os meus vídeos e a gente consegue propagar o evangelho para mais pessoas. Amém? Então é isso, irmãos. Mais uma vez, antes de terminar o vídeo, eu vou pedir para você se inscreva no canal, nos ajude aí a chegar a crescer, né, em números de inscritos, de visualizações, e ative o sininho da notificação, compartilhe, deixe seu like nos vídeos, comenta se você não concorda, se você acha que não é bem por aí, deixe a sua reflexão, a sua maneira de pensar. A gente não está aqui para discutir, para debater. Eu vou ler todos com carinho. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.